Ah, meu Brasil, hoje é quarta-feira e tem muito vídeo bombando aqui no Madeirada Brasil na internet. Muita coisa acontecendo, você não pode ficar de fora. Assista até o final, curta, compartilhe, deixe seu like, que é muito importante pra gente. E vamos aos vídeos de hoje, hein? A PF prendeu 15 investigados, 13 deles na Bahia. Entre os presos estão o empresário do setor de limpeza urbana, José Marcos Moura, conhecido na Bahia como Rei do Lixo. Lucas Maciel Lobão Vieira, ex-coordenador do DENOX na Bahia. Flávio Henrique de Lacerda Pimenta, servidor da Secretaria de Educação de Salvador. Na casa dele, a polícia apreendeu R$700 mil. E os irmãos Alex e Fábio Rezende Parente, que são empresários. Segundo as investigações, os 5 fazem parte da quadrilha que movimentou R$1 bilhão e 400 milhões de 2020 para cá. Deste total, 800 milhões em contratos assinados este ano. Ainda segundo a PF, eles desviavam recursos de emendas parlamentares destinadas a prefeituras e ao DENOX. Faziam isso emitindo contratos fraudulentos de obras superfaturadas ou que nem chegaram a ser realizadas. E lavavam o dinheiro desviado usando empresas de fachada. O delegado da PF explica como o grupo agia depois que o governo federal liberava as emendas parlamentares. Estes processos licitatórios, consequentemente, geravam contratos fraudulentos e superfaturados, que posteriormente tínhamos obras feitas de forma insatisfatória e muitas vezes não realizadas. No município de Campo Formoso, interior da Bahia, o vereador eleito em outubro, Francisco Nascimento, jogou uma sacola pela janela com R$220 mil em dinheiro quando a Polícia Federal chegou. Francisco Nascimento está preso. Isso que a gente está vendo aqui, ó, é só uma parte dos bens apreendidos pela Polícia Federal com integrantes da organização criminosa na operação de hoje. São 18 carros de luxo, modelos caros, que estavam em poder de alguns suspeitos que foram presos, a maioria aqui em Salvador. Vários deles foram registrados em nomes de parentes. Os agentes apreenderam ainda 3 barcos, 3 aviões, joias, relógios e 8 imóveis. Eu até separei uma notícia. A gente falou disso aqui porque a história é maravilhosa. Campo Formoso, na Bahia. Campo Formoso. Campo Formoso, 71 mil habitantes. Olha a notícia recuperada do portal Metrópolis de junho desse ano, tá? 71 mil habitantes. Esse dinheiro que foi pego com esse cara, a suspeita é que seja dinheiro de emendas, dessas emendas que foram mandadas para lá. Elô, olha o tamanho do montante, tá? O montante que recebeu essa cidade, Campo Formoso, que é uma cidade de pouquíssimos habitantes, 71 mil habitantes, só de emendas, que inclui o Elmar Nascimento, que era o candidato preferencial do Lira para assumir a presidência da Câmara no ano que vem, não vamos nos esquecer. Essa cidade, o prefeito é irmão do Elmar Nascimento, né? E o vereador que jogou a sacola de dinheiro pela janela é primo dele. Primo dele. Eles mandaram de emenda, Elô, sem nome, sem destinação, Pix, sem análise técnica, emenda Pix. 31 milhões de reais só em 2024. Para se ter uma ideia do tamanho do número de emenda, 31 milhões para essa cidade, Salvador, que é a capital da Bahia, recebeu 14. Então os caras mandaram o dobro de emenda, Chico. Lembra da cidade que tinha mais dentadura do que boca? É por aí. Aí na hora que a gente está discutindo a chantagem para receber a emenda, a Polícia Federal faz essa batida e mostra o que é o resultado prático de permitir que essas emendas sejam distribuídas sem nenhum critério, sem nome, endereço, telefone. Porque o dinheiro vai para a prefeitura, que já está mancomunada com o autor da emenda. Aí faz-se uma licitação para uma obra qualquer, cobra-se 10 vezes mais e distribui-se o dinheiro para todo mundo que participou da farra. Então é como me disse o deputado hoje, isso é que é fisiologismo, esses caras, deputado de primeiro mandato, tá, gente? Tem a coragem de defender esse processo, tem a coragem de negar que essas regras são básicas e mínimas. E é isso que a gente está vendo, é esdrúxulo. Qual era aquela novela que terminava com o cara jogando dinheiro pela janela? Acho que era Pecado Capital. Essa operação, ela investiga um desvio de R$1 bilhão e 400 mil em contratos. O que era feito? Boa parte do dinheiro era de emenda parlamentar e outra parte de convênios. E aí esse dinheiro
era direcionado em licitações para empresas ou pessoas desse grupo criminoso, e aí tinha ali o rateio da propina. Pois bem, teve uma prisão, são 17 presos preventivamente aqui nessa operação, e um dos presos é um vereador que, ao ser preso, ele tentou jogar fora uma sacola de dinheiro. Vou mostrar aqui para vocês a sacola de dinheiro. Aqui, dinheiro vivo, em vários blocos ali, né, naquelas liguinhas de dinheiro que a gente já conhece. E aí, simplesmente, quando a PF foi prender esse vereador que chama Francisco Nascimento, da cidade de Campo Formoso, viu que ele tinha jogado pela janela essa sacola de dinheiro aqui, com muito dinheiro que, inclusive, ainda está sendo contado. A PF ainda está contando naquelas maquininhas, mas acha que aqui pode ter 250, 270 mil reais. E aí, assim que jogou, o que aconteceu? Deu tudo errado, né? Porque ele foi preso preventivamente e o dinheiro, obviamente, já está aqui, como vocês podem ver, apreendido. Esse vereador, né, nessa investigação, que é uma investigação que tem inclusive o apoio, gente, da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna, Homeland Security Investigations, HSI. Essa investigação ela é bem grande e ela, então, mirou no Francisco Nascimento e em outros 16 alvos de prisão preventiva. E o Francisco é primo do deputado Elmar Nascimento. Lembrando, Elmar Nascimento não é investigado nessa operação. Agora, o que está acontecendo aqui nessa investigação, além da questão do vereador que tentou se livrar da prova e não deu certo? Tem muito dinheiro apreendido e isso chamou a atenção da Polícia Federal. Tem um outro alvo chamado Flávio, vou dar o nome dele certinho aqui, que com ele foi apreendido, não sei se é essa foto, acredito que sim, isso. Com ele foi apreendido, isso é só uma parte do dinheiro, 700 mil reais apreendidos na casa do Flávio. O Flávio, ele é integrante, ele era funcionário da Secretaria de Educação da Bahia. Ele se chama Flávio Henrique Lacerda Pimenta. 700 mil reais em dinheiro vivo na casa dele. Aqui mais acima do vereador que jogou pela janela pelo menos 250, 270 mil reais. E basicamente eles vão ter que se explicar à Polícia Federal sobre o esquema, mas sobre essa pergunta fundamental: porque não vivemos mais naquela época em que as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão? Por que esse dinheirão estava em casa? Por que não botou no banco para rastrear origem e destino, para ficar rastreável inclusive pelo COAF? Por que esse dinheiro não estava contabilizado no Sistema Financeiro Nacional? Vão ter que explicar, vão ser ouvidos. O importante dessa operação é olhar para a questão das emendas, porque boa parte do dinheiro do DENOX é de emendas, não tem um orçamento próprio, então emenda irriga o DENOX, e principalmente o tamanho desse esquema e o que esses envolvidos vão dizer sobre todos os desvios. Leilane. Presidente, o senhor citou e vários outros deputados citaram o questionamento sobre o pagamento da dívida. Que a dívida dos estados é questionável. Você paga e ela se amplia. Então, evidentemente, a dívida existe para manietar o Estado e, mais do que isso, para fazer com que determinadas políticas sejam colocadas em prática. Políticas de austeridade, de entrega de estatais. O que foi votado no Plano de Recuperação Fiscal no ano de 2017 foi exatamente isso. A entrega da SEDAI no Rio de Janeiro é resultado da aprovação do plano de 2017. E aí, governador, eu não sei se o senhor ficou uma semana sem água, mas boa parte dos moradores do Rio de Janeiro ficaram sem água por conta dessa privatização absurda realizada em relação à SEDAI. Eu não sei, governador, não sei se o senhor vai ter dificuldade no final do ano, imagino que não, para poder colocar comida na mesa da sua família. Com certeza não vai, mas boa parte dos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro vão ter essa dificuldade. E aí, presidente, é muito difícil olhar para um trabalhador e um servidor do Rio de Janeiro e dizer para ele: olha, o estado do Rio de Janeiro está passando por muitas dificuldades, e é verdade, mas quem deveria dar o exemplo não dá. Nenhum trabalhador do estado do Rio de Janeiro
vai conseguir no dia do seu aniversário celebrá-lo dentro do palácio governamental com um show do Wesley Safadão. Aliás, é uma boa oportunidade para perguntar, governador, quem pagou o show do Wesley Safadão dentro do espaço do palácio do governo? É muito difícil, presidente, dizer para o servidor do Estado do Rio de Janeiro que mais uma vez é prejudicado por uma legislação como essa que está sendo votada, que o Estado está passando por grandes dificuldades, quando no período da campanha eleitoral o governador do Estado distribuiu milhares, aproximadamente 20 mil cargos do CEPERJ para os seus aliados políticos para comprar a sua reeleição. E não sou eu quem estou dizendo isso, não. É o processo que ele está respondendo judicialmente. Não à toa, é o segundo governador mais mal avaliado do Brasil. Não dá para colocar mais uma vez a responsabilidade nas costas dos servidores e trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, não saia sem se inscrever, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, que é muito importante para a gente continuar combatendo o bolsonarismo aqui no Madeirada Brasil.